gente. Oh, muito obrigada. Eu agradeço a todos vocês pela atenção até agora, né? O intuito desse evento é justamente passar o que tem de inovação, né? No mercado para vocês, que muitas vezes a gente fica, né, dentro da empresa trabalhando e você fica aquela rotina, né? E aí você as inovações que vão acontecendo, e hoje em dia, cada vez, com o mundo eletrônico, cada vez mais rápido, né? Às vezes você perde, né, algumas coisas. Então, é o que a gente vai falar, o que é inovação, né? Nós da USUCAR, nós somos um laboratório de análises, né? E trabalhamos com inovação. Inovação nada mais é que você ter uma ideia, e você lá e pesquisar e errar, pesquisar, até você acertar. Colocar em campo, testar, tá? E você cria uma inovação. E a inovação, justamente, todos que me antecederam aqui, todos eles, para eles estarem aqui e apresentar o produto deles, passou por uma inovação. Às vezes é 5 anos, às vezes é 10 anos, às vezes é 1 ano, mas todos eles passaram por um estudo, por todo estudo, todo um trabalho, tá? E isso é inovação, tá? Às vezes dá certo, às vezes não. Então, a inovação é muito isso, tá? E aí, junto com a inovação, vem a qualidade. Tá? Todos vocês já estão, de agora em diante, sempre qualidade, controle de qualidade. O que é a qualidade, né? É você ter aquela sua rotina, mas sem sair, né? Você tem que sempre medir aquilo para ver se está tudo certo. Isso daí é qualidade, você ter normativa para que qualquer um possa fazer aquele mesmo trabalho com eficiência, apresentar resultados eficientes, né? Que não adianta você medir alguma coisa, usar um equipamento lindo, maravilhoso, se você fizer alguma coisa de errado ali, ou der alguma coisa de errado ali no meio, vai dar um resultado errado. E, em cima desse resultado, você vai tomar uma decisão. E, logicamente, sua decisão vai estar errada, né? E isso aí, às vezes, envolve tudo, que quando tem um erro, envolve dinheiro no final, né? Você manda um grande prejuízo. Então, a nossa intenção é realmente, além da inovação, você ter sempre uma melhoria contínua. Não é só implantar, você sempre tem que melhorar, sempre trabalhar para você ter qualidade. Tá? Esse é o nosso negócio. Nós somos um laboratório de análises químicas, né, e microbiológicas. Começamos com o setor sucroalcooleiro, o nosso melhor cliente, mas começamos a inovar, tá? Já que a gente, nosso carro-chefe são as análises. Né? Então, nós atendemos hoje, nós temos quase 50% do mercado de etanol, em análises de etanol, tá? Atendendo a ANP. As análises de etanol tipo exportação, que não são fáceis, tá? Cada um tem uma regra, a União Europeia tem uma regra, a Coreia tem uma regra, e assim, eles exigem as regras deles para que o fabricante possa colocar aquela qualidade naquele produto, e nós temos que atestar. Tá? Se realmente está dentro daquela qualidade. Então, é isso que nós fazemos. E, hoje, nós estamos também fazendo muita análise da qualidade da cachaça. O Brasil é um grande aguardente, um grande exportador, e nós temos que ver os constituintes dessa cachaça, que, né, começa alcoamílico, isomílico, propanol, butanol. O que no álcool não pode ter, na cachaça tem que ter, para dar o paladar. Mas é o conjunto e a quantidade desses álcools superiores que fazem a qualidade da cachaça, o paladar da cachaça. Então, isso é muito importante, principalmente para a exportação. Aí, para você fazer isso, você tem que tirar o que a gente chama de normativas, né? Justamente, NBR, Norma Brasileira de Regulamentadora. Né? Então, cada análise de cada item tem uma norma. Tá? Essa norma, então, já foi pré-estabelecida e estudada, e que garante com cálculos de precisão, exatidão, e que vai garantir que a sua medida ela seja correta, ela está realmente, você tem 100% de certeza que é aquilo. Tá? Nós estudamos muito
Às vezes eu falo, eu tenho uma análise, por exemplo, sulfato em etanol, é 4 ppm. ppm é parte por milhão, é baixinho, né? Dá 3,8. Meu Deus, e se der 4,2? Né? Então, às vezes, a diferença de 1 ppm, 2 ppm, ou está dentro ou está fora. Tá? E aí você fica naquele... E se a minha medida está correta? Eu tenho que... Então, isso aí é muito assim, você tem que estudar bastante, tem muita responsabilidade. E as normas técnicas, né, as normas, as ISO, que são as normas internacionais, estão aí para isso. Então, hoje nós temos a ISO 9001, né, para as nossas análises. Não é fácil implantar todas essas normas e estamos partindo para a 17025, que é a norma final dos laboratórios, que exigem para laboratório de análise. Bom, aproveitando todo, então, eu falei que o nosso principal mercado é o sucroalcooleiro, mas a gente também, hoje, nós somos um grande laboratório de análise de peças de carros. Antigamente, a montadora Volks, GMW, desde o parafuso até o carro final, eles faziam. Tá? Então, eles faziam análise, controle e tudo. Hoje, não, eles terceirizaram. Então, um faz o volante, outro faz o painel, outro faz, outra empresa faz. Então, aí a Volks, por exemplo, exige que aquelas peças de cada um dos fornecedores tenham aquela concentração, aquela medida. Tá? E, então, a Volks tem um limite, GMW tem outro, Hyundai tem outra maneira de fazer. Então, cada um tem a sua exigência. Então, nós atendemos ali, tá? Fazemos análise dessas peças de carros e atendemos as normativas. PV é a norma da Volks, norma da GMW, norma da Hyundai, a MS 355 é Hyundai, a EM004 é Nissan. E, por aí, nós atendemos quase todas essas normativas. Eu costumo falar que esses VOCs... lembra aquele cheirinho de carro novo que a gente comprava, aquele cheiro delicioso? Pois é, então, aquilo lá é cancerígeno. Então, já aí vem dos plásticos. Então, aí a gente tem que... hoje em dia, pode ver que o carro novo já não tem muito cheirinho. Porque hoje as exigências dessas emissões desses plásticos, né, a confecção desses plásticos, está exigindo cada vez menos emissões, porque elas são cancerígenas, esses VOCs, compostos orgânicos voláteis. Tá? Então, isso, hoje, a Alsucar, salvo algum engano, nós somos o único laboratório do Brasil que fazemos esse tipo de análise. Tem outros, mas é mais assim, já é da Volks, tudo. Laboratório particular somos nós. E aí, o outro laboratório é os laboratórios de química que a gente tem, e temos o laboratório de microbiologia. Tá? Então, entra todas aquelas análises também. Começamos para fazer a análise do controle. Já que a gente faz análise do etanol, a gente tem que saber cada um dos componentes que estão ali no etanol. De onde vem o propanol? De onde vem, às vezes, chega um etanol amarelo lá. E aí, o que é esse daí? É diacetil? É álcool amílico? É propanol? Aí pergunta para a gente, o que você acha? A gente tem que analisar, a gente tem que estudar. Tá? Então, às vezes, e a gente fala, nossa, mas a outra usina veio um álcool amarelo também e era propanol. Aí eu falo, nem sempre é isso. Aí a gente vai analisar de acetil daquela usina. Então, uma não é igual à outra. Né? Tudo vai depender o quê? Do processo, da origem. E a origem da fabricação do etanol é a fermentação. Tá? Então, nós começamos a estudar a fermentação, que é a produtora do etanol, né? Mas também aí ampliamos para análise de alimentos. Né? Então, já que vai fazer um monte de análises microbiológicas, análise de alimentos. Então, hoje a gente faz produtos veterinários, shelf life. Shelf life é para você ver tempo de prateleira, tá? Quanto que o produto, depois que ele está posto, que ele está no frasco, quanto que ele aguenta na prateleira. Incidência de sol, então a gente faz, porque geralmente quando um produto, orgânico, ele estraga, é microbiologia, incidência de bactérias, então a gente faz essa análise. Challenge testes são testes de antibióticos, na verdade, mas eles falam conservantes, né, na parte de alimentos. Mas quanto que vai, então, ter os conservantes naturais, quanto que tem, quanto tempo ele conserva e tudo mais. Né? E tudo isso seguindo normativas, claro. Tá? E esse, sim, é a 17.025.
Esse não tem jeito. E, gente, não é fácil, é muita exigência para um laboratório tirar uma normativa 17.025. Você tem que atender um monte de pré-requisitos, certo? E é isso, sempre a gente está buscando. Bom, aí, como eu falei, na área de microbiologia, começamos com as fermentações. Tá? Começamos desde, não vou falar quanto tempo, mas uns 20 anos, por aí ou mais, numa empresa incubada, foi um aprendizado, tudo. Aí fomos crescendo, montamos a Alsucar. Como crescendo? Criando atividades, fazendo inovação, estudando muito a parte de contaminação, porque a contaminação de todo o processo que vai inferir em cima da levedura, o bom rendimento da levedura, ele que vai selecionar o meio da levedura, é um ser vivo. Né? Costumo falar, tem usina que bate com porrete nas coitadinhas da levedura, de tanto que eles, sabe, que não tem muito controle. E, é claro, ela vai sofrer já, porque não é um processo, é um processo fermentativo, que vem os concorrentes dela, que são as bactérias, vêm do solo, né, junto com ela, então não tem jeito, não dá para tirar, mas dá para minimizar, dá para a gente ajeitar o meio ali, para que a levedura possa trabalhar bem. Tá? Quem produz etanol é a levedura. Tá? O resto, destilaria, tudo, é só retirar. O álcool dali. Quem produz é a levedura. Então, a gente tem que tratar ela bem, né? Tem que ver. Tem vários tipos de levedura, umas que produzem mais, outras que produzem menos. Então, e conforme o meio, uma população de levedura permanece no processo, outra não. Então, a gente tem que cuidar disso. Como? Monitorando. Tá? Monitorando todo o meio, para garantir que aquela levedura que tem um bom rendimento, ela que fique ali trabalhando. Certo? E é isso que a gente faz. Tá? Eu não sei como vai. É isso que a gente faz. Né? Então, nós fomos criando conhecimento, estudando habilidades para poder fazer toda a parte de medidas, né? De subprodutos de bactérias, como que esses subprodutos de bactérias, que em geral são os ácidos orgânicos, eles atuam em cima da levedura, né? Como que ela vai se estressar, como que ela vai reagir com esses produtos, né? Esses produtos todos em consórcio, e mais ainda todos os concorrentes delas, que são as bactérias, né? E aí, então, nós desenvolvemos um sistema para medir cada um deles. Que hoje, eu tenho uma outra palestra que eu falo, um laboratório de 1800 de química para hoje, nossa, mudou muito. Um laboratório de microbiologia, não. Continua a mesma coisa, é um plaqueamento que tem que fazer a levedura crescer, outro plaqueamento, mas então não tem muito um crescimento. Hoje que tem sensores para medir população de levedura, para ver se ela está viva, se ela está morta. Hoje, nossos colegas aqui explicaram, mas hoje, né, 2023, fermentação existe desde que o mundo é mundo, né? Então, hoje é que está tendo alguma coisa. Então, quer dizer, o laboratório de microbiologia, para você fazer medidas, ele é muito lento. E não tem porquê de ser. É um ser vivo. E todo ser vivo ele tem suas características. Então, você tem que adaptar. Às vezes, eu falo, nosso serviço é personalizado, porque cada usina tem seu mundo, cada usina tem sua estrutura, cada usina vem cana de uma certa região que do solo que seleciona essas bactérias que vão entrar. Tá? Então, cada usina é um mundo. Tá? Fazer o mesmo tratamento, é lógico que a gente tem uma linha mestra, mas fazer o mesmo tratamento para a fermentação de uma usina e falar, deu certo nessa usina, vou fazer o mesmo para outra, você corre um grande risco de errar. Certo? Então, a gente procurou estudar todo esse processo. E aí, o que nós fizemos? A gente tinha que conhecer, né, quais são as bactérias. A gente tinha que conhecer antes, faz plaqueamento, que sempre é bactérias totais. Né? Então, a contaminação, bactérias totais. 10 à quinta, 10 à sexta, né? 10 à quinta, 10 à quinta bactérias. Então, 10 à quinta é 10 milhões bactérias por ml. Certo? Acho que se eu não errei nos zeros, acho que é isso. 10 à sexta. Então, é um número. Então, conta cada um desses indivíduos de levedura tem ali no meio.
certo? Ou de bactérias. Porém, quais? A gente entra um monte. Por dia, na fermentação, é de 9 a 15 tipos de bactérias entrando ali todo dia. Conforme o quê? Conforme a cana que entra. Conforme o solo que está entrando. Né? Hoje, com a cana crua, tem tipos de bactérias que antigamente a gente não tinha. Né? Hoje fala assim ácido aconítico, mas eu nunca vi ácido aconítico falar antigamente. Hoje tem, porque o aconítico é o metabólito de defesa da cana. A cana, quanto mais broca ela tem, mais ácido aconítico ela vai produzir para se defender dessa broca. Esse aconítico vai mais para a ponteira. Antigamente queimava-se a cana, cortava a ponteira, cortava aqui e a cana entrava. Hoje não, é picada. Entra muita ponteira, consequentemente, muito ácido aconítico. Tá? Então, ele é um parâmetro já para a gente definir, a cana está com broca que está entrando, a cana não está muito saudável. Então, a medida do ácido aconítico é um parâmetro para a gente ver. E os de bactérias. Né? Cada bactéria, para o nosso solo, para o solo de cana, são as bactérias lácticas, que são as que mais entram. 75% de toda a contaminação por bactérias são bactérias láticas, ou seja, elas fermentam, consomem açúcar e produzem um ácido lático. Tá? Por um acaso, esse ácido lático é o que mais bate na levedura, é o que mais estressa a levedura. Tá? Então, a acidez vem muito quando a gente mede uma acidez, tá? E a gente sempre media a acidez em termos de ácido acético, porque são bactérias também que produzem o ácido acético. Porém, hoje, a gente sabe que a maior contribuição da acidez vem do ácido lático. Tá? E outros ácidos provenientes das bactérias. Porém, as leveduras também produzem ácido. Tá? As leveduras, quando elas se sentem num ambiente hostil, elas vão se estressar, que a gente fala, ou seja, ela vai começar a desviar a via metabólica dela, ela vai começar a produzir outras coisas e diminuir a produção de etanol. Essas outras coisas, uma é o glicerol. Tá? O glicerol, ele entra numa via e que ela está estressada, ela não morreu, está viável ainda. Nossa, minha viabilidade está boa. Sim, viabilidade se a levedura está viva, tá? Ou viva ou morta. Mas ela está num estresse total que ela não está produzindo bem. Né? E aí ela fala, nossa, mas a minha contaminação está baixa, e mesmo assim a levedura está... meu rendimento está baixo. Mas vamos ver se você matou as bactérias lá, mas sua moenda estava contaminada, tudo. Aí tem muito ácido lático que chegou. E você não está medindo isso. Aí você mede, ele está lá no meio. Quer dizer, não vai ter muito bactéria ali na dorna, mas vai ter muito ácido lático. Tá? Mas aí, ácido lático vai ter, mas... E se não tiver ácido lático? Começa o ácido lático, não tem também. Vamos ver outros ácidos, vamos ver outras bactérias. Foi aí que nós desenvolvemos esses kits, que a gente chama de SB Quali, ou o Helder apelidou de kits tecnológicos, que são meios, esses meios, cada um demorou tempo, gente, que nem o primeiro lá para bastonete. Nesse kit aí, só é um plaqueamento. Só que é um plaqueamento que tem uma tecnologia, que tem uma inovação, que só vai crescer bactérias produtoras, só bastonetes, só produtora do ácido lático. Então, além de a gente identificar que não vai crescer outra coisa ali, a não ser bastonetes. Além de a gente identificar, né, a gente já sabe que a gente também criou um mecanismo, né, experimentalmente, de quantificar. Né? Então, a gente quantifica. Quando a garrafinha está muito cheia, e isso foi depois de 3.000, 4.000 análises, né, por ano. Aí a gente viu que se a garrafinha está cheia, porque a gente tem em torno de... Tá? A quantificação também não é... Em microbiologia, você não tem uma quantificação em torno de 10/8, 10/7 alta, quer dizer, está bem contaminado. Tá? Uma contaminação alta. Por que nós falamos 10/7, 10/8? Porque é o número, é a unidade que o pessoal da usina é mais popular. Né? 10/6, 10/5, 10/7, é uma unidade que você fala o pessoal da usina, opa, está contaminado. Ou é uma unidade de medida. Então, nós tentamos correlacionar, né, com o que cresce nas garrafinhas.
Então, quando ela está cheia, está com uma alta contaminação. Então, nós correlacionamos experimentalmente, só para ter uma noção, que é acima de 10 oitava. Quando ela está com a média contaminação, a garrafinha não está muito cheia. Tá? Ela não encheu totalmente. Opa, está com uma média. E ainda, aí na usina que nós atuamos, não sei se posso falar, mas é a usina Carolo, nós desenvolvemos uma média alta, média baixa. Tá? Então, nós somos... Isso é por comparação e é experimental. Dentro da usina, dentro ali onde atuamos. Se ela está baixa, está com 2, 3, até 10 coloninhas ali, olha, ela está baixa. Tá? Como a gente tem uma diluição ali, então a gente sabe que a nossa diluição é 10 a quinta, né? Então a gente vai ter que estar em 10 a quinta quando tem pouquíssimas, mais ou menos isso. Então a gente criou aí em cima uma tabela, se é baixa, média baixa, e essa tabela foi criada experimentalmente, tá? Junto com o pessoal da usina. Você vê, é um trabalho personalizado. Tá? E aí, esse ano, nós também criamos o gabarito, tá? Que é uma folha grande, simplesmente, porque aí tem aquele monte de garrafinha, né? Porque são bastonetes, são para... o baquegoma, é muito importante hoje, com a cana crua. Antigamente, a gente tinha muito destrana, que é uma bactéria chamada Leuconostoc mesenteroides. Com a cana, tinha muito. Hoje, não tem mais a destrana, nós temos a levana. A destrana é um polímero de glicose. A levana é um polímero de frutose. Tá? Feito com... o pior da levana é que ela é feita com bactérias gram-positiva e gram-negativa. A destrana é só gram-positiva. A Leuconostoc é gram-positiva. O que acontece? E ela é uma gominha. Ela tem uma viscosidadezinha, ela parece uma babinha, assim, incolor. Ninguém vê ela. E para medir também é complicado. O que acontece quando a gente tem... Como são diversos tipos de bactérias que fazem essa levana, e são bactérias que ficam na palha, assim, entre o colmo e a palha. Ou seja, nós não tínhamos ela porque a cana era queimada. Agora, com a cana crua, a gente tem ela. Tá? O que acontece? Esse subproduto dela, que é essa levana, vai para a dorna. O que acontece na dorna? Aumenta a tensão superficial da dorna, aumenta a viscosidade da dorna, tensão superficial da bolha, haja antiespumante e ele não rompe a bolha. Tá? Aí começa todo o mecanismo. Aí segura CO2 dentro da dorna, esse CO2 com ácido que tem vira ácido carbônico, o ácido carbônico é igualzinho, o ácido lático ataca a levedura e a coitadinha começa a sofrer. Tá? Então, começa todo um ciclo. E tudo isso a gente estuda para ver. Aí a gente coloca, por comparação. A gente fez o gabarito, está lá, o caldo que entra, PCTS, a gente põe então, põe lá. O bastonete, levana, a destrana, gram-negativa. O vermelhinho ali só vai crescer gram-negativa. Tá? E levedura selvagem. A levedura selvagem a gente chama não Saccharomyces. Qualquer levedura nesse meio verdinho, esse último aqui, de baixo, não Saccharomyces. Então, a gente chama de levedura selvagem. Ela vai produzir etanol? Vai. Mas com o rendimento da Saccharomyces? Não. Tá? Então, é importante a gente saber que tem ela. Por quê? Entrando no PCTS com muita levedura selvagem, poxa, vamos começar a cuidar da nossa dorna, porque ela vai começar a crescer. Ela vai começar a multiplicar. E na usina, a gente trabalha com populações. É que a gente aumenta, injeta levedura, a Saccharomyces de bom rendimento. Tá? Porém, não quer dizer que não tenha. Tá? Se vocês fazem uma cariotipagem, tem lá 5, 6 tipos de levedura que vai sair ali de vocês. Tá? Então, aí a gente fez todos eles. Então, PCTS, vê cada um deles ali na coluna, como que eu falo? É horizontal, né? Aqui, assim, horizontal, vertical. Na coluna vertical, lá, a última... Está funcionando esse negócio aqui? Deixa eu ver. Não. Não. Na última coluna lá, tem lá cada uma delas. Então, a gente começa a ver, a gente coloca na nossa frente o quadro. Né? Quando entra no PCTS, depois na moenda, primeiro terno, né? Da moenda para ver a contribuição da água, tá? Ver se a água está... Porque a água contaminada, gente. A água é o mais fácil de controlar, né? Põe um clorinho, pronto. Mosto e vinho.
né? E a gente faz, então a gente faz aquele quadro com cada um deles e monta, e você vê, você faz uma varredura, não é? Uma varredura do seu processo, do caldo que entra até o vinho. E você pode saber da onde é, qual ponto que está vindo, tá? Da onde, qual é essa contaminação, até para dosar antibiótico, tá? Chega lá o caldo, a cana, PCTS não está muito contaminado. Poxa, mas primeiro terno está, hein? Aí eu já falo, vamos limpar essa moenda, gente, vamos dar um tratamento, vamos colocar mais um biocida nessa moenda para a gente ajudar. Tá? Depois vai para o mosto, a gente tem tratamento de caldo, a gente põe... Mas e o que chegou dos subprodutos? Lá. Tá? Então, o primeiro tratamento é na moenda. O primeiro tratamento é na moenda. Bom, aí o que a gente fez? Bom, aí a levedura, coitadinha, né? A gente está tratando o meio, tudo, e ela, né? Sempre vocês começam compra a levedura, começa com a de vocês. Um mês depois, se você analisar, não tem mais só ela, não. Ou às vezes nem ela está mais no processo. Quem é que fica? Aquela que se adapta. Mesmo aquela que se adapta no seu meio. E ela não serve para a usina vizinha, tá? A usina vizinha, ela não serve. Tá? Aí você se adapta. Então, hoje, nós estamos chamando de levedura personalizada. Então, o trabalho que a gente faz, tudo isso que a gente faz, coleta amostra, faz, já o Diego seleciona toda essa levedura e a gente começa, é essa daqui que está permanecendo. A gente faz carotipagem, é essa que está permanecendo. Toda semana é ela que está aqui. Então, a gente começa a selecionar ela, crescer ela no laboratório, a gente faz os ensaios com ela, submete ela, tudo é ela mesma, e começa a repor ela. Tá? Quando a gente repõe ela no sistema, que a gente reintroduz, mesmo que seja de 400 mil litros, colocar ali 400 litros, 200 litros, ela vai crescer, ela vai, pode ter certeza, mas esse pouquinho só no meio de ela vai crescer, porque ela está adaptada ali. Tá? E ela vai. E, com isso, a gente consegue, por exemplo, está floculado, seu meio está floculado. A gente começa a produzir, quando a gente quer minimizar algum problema que a gente faz, dilui, né? Então, a gente começa a diluir aquela que está floculada com a levedura boa. Tá? A gente minimiza a floculação. A gente tem uma regularidade na fermentação, não começa aqueles altos e baixos. Né? Nosso rendimento está maravilhoso. Começa a contaminar, essa semana esse nosso rendimento está péssimo. A semana seguinte, dose antibiótico, nossa, está maravilhoso, não sei, daqui a pouco cai de novo. Se não tem uma regularidade. Tá? Então, o que a gente faz é manter essa regularidade, sempre injetando a sua levedura, não importa com qual ela chega, mas é a que vai ficar. Tá? É a que vai ficar no meio e a gente sim. Então, e a gente sempre vai fazendo essa avaliação dessa levedura, controlando, medindo, fazendo a cariotipagem, fazendo outras medidas, para a gente ver que é ela mesma que está ali, para controlar ela no processo. Bom, então, acho que é isso, né? Não pulei nenhum. É isso. Então, é isso. Tudo que a gente faz no nosso laboratório, nós temos uma equipe. Na análise de etanol, uma coisa que nós... deixa eu trocar de mão aqui. Uma coisa que a gente faz é atendimento em todos. Uma análise é demorada, uma análise dessa. Tá? Às vezes, a ANP, se eu não me engano, são 18 itens por amostra. A álcool tipo exportação, acho que é 39 ou 40 itens de análise para a gente... para a gente dar um certificado de uma análise. Então, são várias análises numa mesma amostra. Demora. Tá? Então, nossa agilidade, nós temos agilidade na entrega de 2 a 5 dias. Às vezes, a pessoa fala, olha, eu estou com um problema aqui, dá para você, principalmente na hora de estar calibrando a destilaria, no álcool tipo exportação, manda análise de manhã, à tarde a gente dá o resultado. O duro é quando fala... Então, você faz análise? Faço, entrego hoje, entrego, quando chegar aqui no laboratório. Né? Aí, 2 horas depois, cadê meu resultado? Mas não chegou a amostra ainda. Então, até nós temos esses probleminhas, mas tudo bem. Principalmente, nós treinamos equipe. Tá? A equipe hoje, mão de obra. Eu fui com o Helder, semana passada, retrasada, para Goiânia, lá, todas as usinas que nós fomos,
a reclamação é mão de obra, qualificação de mão de obra. Tá? Então, nós treinamos essa mão de obra porque nós temos expertise para isso, né? Anos de janela, então a gente treina equipe, treina pessoas, ou nós vamos lá, ou traz a pessoa no laboratório, a gente treina. Logicamente, a gente tem que crescer com todos os equipamentos que nossos palestrantes anteriores falaram, nós temos que estar na crista da onda, né? Então, a gente tem, são caros esses equipamentos que eu vou falar, mas a gente tem que ter equipamentos de última geração para poder dar uma resposta, porque nosso trabalho é esse, né? Cada vez mais dar essa resposta para vocês. Com certeza, para isso, a gente também tem que ter um pessoal altamente especializado para fazer tudo isso, né, que nós temos, e um rígido controle nos nossos procedimentos. Rígido e rígido mesmo, que nós sabemos a responsabilidade que dá um resultado e que, se esse resultado não estiver correto. Tá? Então, nós temos esse controle. Essa é a nossa equipe, tá? Que nós trabalhamos todos os dias para melhorar nossas análises, nós trabalhamos todo dia, porque nós, principalmente, é o que eu falo para eles, a gente gosta daquilo que a gente faz. A gente ama nosso trabalho. E é isso, quando a gente gosta, a gente trabalha, a gente se esforça para ser o melhor. Tá? Sempre. Muito obrigado pela presença de vocês e até o ano que vem. Obrigada.